Que alegria podemos estar aqui esta noite. Nós somos um povo feliz. Diga feliz. Irmão, nós somos felizes, porque nós temos um destino. Diga destino. E esse destino é junto do Pai. É pertinho dele. Amém? E vai chegar esse dia glorioso. E está se aproximando. Você não faz parte dessa terra. Como esse hino é uma verdade, irmãos. Nós estamos aqui por um tempo de passagem, mas o nosso destino é junto do Pai. Amém? Abra sua Bíblia comigo, o Evangelho de Mateus, capítulo 26, versículo de número 73. Diga comigo, o inferno perdeu mais uma vez. Não, com empolgação. Diga comigo, o inferno perdeu. Mais uma vez. Porque Jesus está nessa casa. Aplauda mais forte a Ele. Uau! Eu estou aleluiado. Sabe o que é aleluiado? É isso aqui. Feliz, sabe? Alegre com aquilo que Deus está fazendo, com o nível de conquista que Deus está nos dando, com as coisas que o Pai está nos presenteando por esse tempo. Amém? Meu coração, ele está feliz. Quem mais está feliz aqui? Deus tem preparado um tempo extraordinário para cada um de nós. Não, você não recebeu. Eu estou profetizando agora. Deus está preparando um tempo extraordinário para cada um dos seus filhos. Todo o cenário que está acontecendo na terra é Deus preparando algo importante. É Deus falando. É a natureza falando. Deus está preparando algo poderoso. Olha para o irmão do teu lado e diga assim: é o avivamento. É o avivamento. Sempre depois de uma crise, sempre depois de uma guerra, sempre depois de uma situação contrária, Deus ele brada na terra. Amém? Deus ele vai bradar. É difícil passar pelas dores de parto, mas quando a mulher ela passa pelas dores de parto, logo ela dá à luz ao seu filho. Logo ela dá à luz a sua promessa. E ela se alegra e esquece as dores de parto. O mundo está em dores de parto. Deixa eu baixar o nível, você não entendeu. O mundo está em dores de parto. Anunciando o retorno do grande Rei. O Senhor não me falou nada, mas eu acredito, há uma convicção no meu espírito, que não passa a geração do meu filho para que Cristo retorne. Eu acredito. Ontem ainda conversava com o pastor Ricardo a respeito dessa verdade que está no meu coração, desse sentimento que está no meu coração. Eu acredito que a geração dos nossos filhos de 10, 12 anos, 15 anos, é a geração que vai ver Yeshua retornar. Porque toda a Bíblia, ela está se cumprindo e ela vai se cumprir. Não vai cair nenhuma palavra do que está escrito na palavra de Deus por terra. Toda ela está se cumprindo e vai se cumprir. Muitas coisas já se cumpriram. E eu estou na expectativa de ouvir um som. Diga som. Uau! Que instrumento é esse, irmãos? Que instrumento é esse? Não é chifre. Diga shofar. Isso é um instrumento profético. Diga profético. A Bíblia vai dizer que quando Jesus retornar, antes que todo olho veja, nós ouviremos um som. Um som muito forte, como um som de trombeta. Os anjos, eles tocam muito melhor que eu. Glória a Deus por isso. Eu não sei tocar direito.
Mas Deus me deu esse shofar com um propósito específico. Eu não vou contar toda a história do shofar para você. Amém? Mas um dia os anjos virão com as trombetas e eles vão se apresentar primeiro e todos nós ouviremos um grande som de trombeta. E aí todo olho o verá. Todo olho vai ver a majestade. Todo olho vai ver o Rei dos Reis. O leão da tribo de Judá. O vencedor retornando. Amém? Esse dia será maravilhoso. Será tremendo. Será inesquecível. Será glorioso. Amém? E tudo que nós conquistamos aqui vai para onde? Vai ficar aqui. Diga ai, ai, ai. Tudo aquilo que hoje o homem e nós muitas vezes corremos atrás de tantas coisas, vai ficar aqui, irmão. Sabe, essa roupa bonita, quem concorda que é bonita? Vai ficar. Quantos querem pegar ela? A hora que eu subir, quem quer pegar ela? Amém. Se você falasse eu quero pegar, é porque você ficou. Aleluia. Se você quer, eu te dou ela. Deixa eu usar bastante primeiro. Tirando as brincadeiras, é uma verdade. Eu quero ouvir esse som. Quantos mais querem ouvir esse som? Eu quero ouvir esse som. Eu quero que seja, é Deus que sabe, mas eu quero que seja nos meus dias, quando eu já estou bem velhinho, vendo as minhas gerações frutificando na terra, vendo os filhos, vendo a obra que o Senhor nos deu para fazer, porque ela vai crescer muito, ela vai se estender, ela vai avançar, e eu quero estar ali conversando com aqueles que andaram junto e aqueles que Deus foi acrescentando do longo dos anos e contar os feitos que o Senhor fez, as memórias, e chorar e me alegrar e dizer obrigado, Senhor, por tudo que tu fez. Agora é o momento de voltar para casa. Amém? Quantos sente saudade de casa? Se você já nasceu de novo, se você teve um encontro com o Senhor, você sente saudade de casa. Paulo sentia saudade de casa. Ele sabia que ele não pertencia a essa terra, que ele estava aqui de passagem. Você precisa sentir saudade de casa. Amém? Se você não sente saudade de casa, talvez algo está errado aí dentro de você. Você precisa sentir saudade. Saudade do teu pai. Saudade da sua casa. Porque há um lugar extraordinário que Deus tem preparado para cada um de nós. Nesse lugar a Bíblia diz que não vai mais ter choro. Não vai mais ter morte. Não terá mais sofrimento. Será um lugar de paz. Um lugar de vida. Um lugar de alegria. Um lugar que hoje ainda nós não temos a noção, nem o entendimento da grandeza e da magnitude que é esse lugar que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Deixa o fundo, Rafa. Deixa o fundo musical, parou? Cortou a conexão. Uau. Abriu aí? Mateus capítulo 26, versículo 73. Eu já podia parar de pregar, não é? Já preguei. Essa introdução, ela já é uma mensagem, já é uma palavra, irmãos, e não estava no script. Diga o WhatsApp do céu. Quando a gente acessa o céu, o Senhor, ele começa a dar mensagem para a gente. Ele começa a dar muitas coisas. E tudo isso que eu falei, graças a Deus, está registrado. Diga amém. Depois eu posso sentar e olhar de novo. Você pode sentar e escutar de novo. Porque o Senhor, ele falou forte aqui. Quem concorda comigo? Assim diz a palavra de Deus. Mateus 26, 73. Pouco depois, os que estavam ali chegaram perto de Pedro e disseram: o seu modo de falar mostra que, de fato, você também é um deles. Amém?
Fecha a Bíblia, fecha os olhos, deixe-me fazer uma breve oração. Pai, muito obrigado por cada um dos teus filhos que aqui estão. Obrigado pela tua presença. Obrigado pelo exército de anjos que o Senhor enviou para cá. Obrigado pelo teu agir, invisível, mas real e sobrenatural. Nos perdoa agora, Senhor, os nossos erros, falhas, pecados, por pensamentos, omissões, tudo que declaramos ou fizemos ou até mesmo deixamos de fazer, e entristecer o teu coração. Nos perdoa agora. Nos lava mais uma vez com teu sangue. E que o teu fogo e a tua presença permaneçam sobre nós. Pai, que os teus anjos agora, eles entrem mais uma vez dentro desta casa, percorrendo todos os ambientes e trabalhando em favor do teu reino e de cada família que aqui está. Toca também naqueles que não puderam estar e naqueles que nos acompanham pelas redes sociais. Que o Senhor também alcance cada um deles por meio da palavra e daquilo que o Senhor vai fazer aqui. Nós te daremos toda a honra, toda a glória e todo o louvor. Muito obrigado. Espírito Santo, fica comigo. Permaneça comigo. Não me deixe errar, não me deixe falhar. Não deixe o meu lado humano errar. Por isso me guia mais uma vez. Usa a minha vida conforme o Senhor assim deseja. Eu te darei a honra, a glória e todo o louvor. Reconheço que nada sou e nada posso sem o Senhor e a tua presença. Por isso, eis-me aqui, Pai. Eis-me aqui. Usa-me para a glória do teu nome. Amém? Esse versículo que nós acabamos de ler, ele faz parte de um texto. Se você ler o cabeçalho, você vai ver que há outros versículos que vão complementar esse texto. Para não ser cansativo, eu leio apenas um, mas deixe-me só situar você dentro desse versículo. Esse versículo está relatando o momento onde Pedro, ele negou a Cristo. Onde Jesus já estava preso, estava sendo ali inquirido, pelos soldados romanos, pelas autoridades religiosas, estavam ali torturando o mestre, e Pedro, ele se aproxima, não tão perto, mas próximo do local onde Jesus estava, era frio, havia uma fogueira, e ele ficou ali, em volta daquela fogueira, e outras pessoas estavam. Então eles começaram a olhar para Pedro, e falar que ele era um dos discípulos de Jesus, e por 3 vezes, Pedro, ele nega o Senhor. E é interessante que Jesus já havia revelado isso para ele. E quando o galo canta, Pedro se lembra das palavras de Jesus. Ele se lembra daquilo que o mestre havia falado. Pedro havia dito: Senhor, eu estarei contigo, eu irei contigo até a morte. Mas o Senhor sabia todas as coisas. Ele sabe o passado, o presente e o futuro. Não podemos enganá-lo. Não podemos surpreendê-lo. Então, Pedro, ele se vê naquela cena, negando o seu Senhor, e ele se entristece. E se levanta dali chorando, e fica muitos dias assim, naquela situação. Mas o que eu pretendo chamar a sua atenção essa noite, não é o fato de Pedro estar negando Cristo, mas a forma como eles conseguiram identificar que Pedro era um seguidor de Jesus. Não estava escrito no peito. Pedro não usava uma gandola do exército, ou da aeronáutica, ou um uniforme, que ali estava escrito o nome: Pedro, discípulo de Jesus. Não tinha uma placa de identificação, não tinha nada. Mas eles conseguiram identificar que aquele homem, ele era discípulo de Cristo. Então essa noite eu quero falar sobre isso. Sobre como eles identificaram o que aconteceu, o porquê que isso aconteceu. Por que eles conseguiram perceber que Pedro era discípulo e seguidor de Cristo? Então eles perceberam a forma como Pedro falava. Diga comigo, eles perceberam pela forma como Pedro falava.
Amém? Então as palavras de Pedro revelaram quem era o seu mentor. Pedro tinha um mestre, que eu vou chamar hoje bastante de mentor. Diga mentor. Mentor é aquele que te guia, é aquele que te leva para um caminho, que te ensina algo, que vai mentorear a sua vida. Então Pedro, ele era mentoreado por Jesus Cristo. Jesus era o seu Senhor. E é interessante que a palavra mentor, ela traz esse significado de alguém que guia, de alguém que ensina. E voluntariamente Pedro, então, ele se coloca debaixo daquela autoridade e ele começa a aprender. Ele começa a caminhar com Cristo e a caminhada dele durou 3 anos e meio aproximadamente. Então Pedro, nesse interim de tempo, ele foi sendo transformado. Pedro, nesse interim de 3 anos e meio, ele foi sendo mudado. E uma das coisas que fica evidente na mudança de Pedro é a forma como ele fala. Diga comigo, a forma como ele fala. Isso é interessante porque não acontece só com Pedro. Quando nós fazemos de Cristo nosso Senhor, quando nós fazemos de Cristo nosso mentor, uma das coisas que vai mudar na nossa vida é as nossas palavras, é a forma que nós falamos. Sim, vai ter mudança em muitas áreas, mas uma das áreas visíveis é a sua linguagem. Palavrões que você usava ou usou durante um tempo, elas vão devagarinho deixar de existir no seu vocabulário. Não foi assim com você? Você que já caminha há um bom tempo com Cristo, você que já é mentoreado pelo Senhor, pela sua palavra, você viu essa realidade. E não só você viu, como a sua família notou. E as pessoas também que te rodeiam, elas também presenciaram esta mudança. Sim ou não? Trazendo para os dias de hoje, a palavra mentor, a gente pode também colocar um termo mais moderno: influenciador. Diga para o irmão do teu lado, influenciador. Não existe hoje bastante influenciadores, que é o termo, né, da modernidade, não existe? Influenciadores digitais, influenciadores de moda, existe um monte de gente influenciando uns aos outros. E de fato, Pedro estava sendo influenciado. Amém? Quantos mais aqui estão sendo influenciados por Jesus? Então Pedro, por andar com Cristo esses 3 anos e meio, ele vai aprendendo muitas coisas. Jesus, ele passava muito tempo com os seus discípulos, ensinando, ministrando, trabalhando eles, pois eles seriam aqueles que dariam continuidade, dariam seguimento à obra que Cristo havia começado. Então o Senhor, ele investe um tempo maior com os discípulos mais conhecidos também como apóstolos. Diga apóstolos. Os 12 que ele separou para andarem mais perto com ele. Então Pedro, ele vai sendo transformado dia após dia. Todos os momentos que Pedro estava próximo a Jesus, a glória que estava na vida do Senhor tocava na vida de Pedro. Então, dia após dia, aquele encontro com a presença, aquele encontro com a glória de Cristo trazia mudanças em Pedro. Amém? Na forma de pensar, na forma de falar, Pedro, ele foi sendo afetado no bom sentido, trazendo sobre si uma mudança visível e radical. Por que as pessoas às vezes nos olham e talvez até sem entendimento nos criticam e nos chamam de crentes loucos? É ou não é? Crentes fanáticos. Você fazia isso, te obrigaram lá na tua igreja, né? Conta a verdade para mim. Te obrigaram a parar de fazer isso que você fazia e gostava. Te obrigaram de fazer aquela outra coisa que você amava. Todo final de semana você ia para aquele lugar e fazia aquela atividade. Por que você não faz mais? O mundo não entende. E eles olham para nós e eles pensam assim: não,
É o teu pastor, né? É aquele tal de Germano lá, que agora está te influenciando, que está te obrigando você a parar de fazer as coisas. Deixa eu te fazer uma pergunta. Eu te obrigo a alguma coisa? Quem é que faz a obra no homem? É o Senhor. Quando nós nos permitimos ser mentoreados por Ele, Ele vai fazer a obra na nossa vida. Ele vai mudando dia após dia a nossa vida. E o mundo, ele precisa perceber essa mudança em nós. Eles precisam. E eles olham, querido, e eles não compreendem. Porque outrora você estava na mesma mesa que eles. Diga ai, ai, ai. Você estava nas mesmas festas, nas mesmas coisas que eles faziam, agora você não está mais, agora você mudou de rumo, você mudou de rota, você está indo para outra direção. E eles enlouquecem. Mas você não tem que brigar com eles, diga assim, eu não tenho que brigar. Diga, eu não tenho que discutir com eles. Sabe o que nós temos que fazer? Além de orar, seguir dando um bom testemunho. Porque eles vão aumentar, ouça isso, eles vão aumentar a atenção na sua vida. Agora você virou alvo, diga alvo. Eles vão começar a cuidar você ainda mais. O que você posta, o que você fala, por onde você anda, o que você faz. Irmão, você virou alvo. Amém? Além do reino espiritual, as pessoas estão te cuidando. E é interessante que se nós errarmos, e vamos errar, diga eu vou errar. Muitas vezes elas vão olhar para nós e vão dizer, mas tu não é crente? Não fizeram isso com você? Foi ou não foi? Comigo fizeram. Tu não é da igreja? Mas tu não era crente? Tu não era da igreja do Germano? Tu não era da igreja do Leão? Diga Leão. Tem gente que conhece a nossa igreja não pelo nome, mas porque tem aquele leão bem grande, né? Principalmente crianças. Eu amo quando isso acontece. Deixa eu confessar isso para ti, eu amo. Quando as crianças, né, a gente ouve os testemunhos e as crianças dizem assim, né, para os pais: pai, mãe, eu quero ir na igreja do Leão. Aleluia. Amém. Por que eles querem vir da igreja do Leão? Porque o leão está aqui de fato. Não só na placa. O leão da tribo de Judá está aqui. Aleluia. E aonde Jesus está, a presença dele está, as pessoas são atraídas. Elas vêm. O Senhor atrai tanto idosos como crianças, eles são atraídos como a abelha é atraída para a flor. Aonde há presença, aonde Jesus está, as multidões são atraídas. Ele está aqui. Você está aqui porque Ele te atraiu. Aperta o ombro do teu irmão e diga assim: você está aqui porque Ele te atraiu. Ai, pastor, eu amo ir lá. Às vezes é crente novo, nem tem o entendimento ainda. Ele diz assim: ai, pastor, eu amo ir lá. Ai, pastor, o senhor nem sabe, eu saio de lá, parece que saiu um peso. E claro que sai, irmão. Porque aonde a presença de Deus está, a unção de Deus está, o jugo que estava sobre as nossas vidas é quebrado. E aquele peso, aquela opressão que muitas vezes estava, é destruído. E a gente vai para casa. Ai, parece que eu estou mais leve. Quem já sentiu isso? Eu amo ouvir isso. Não para orgulho, mas eu amo ouvir isso. Porque eu entendo, o meu Senhor está na casa. Eu amo ouvir as pessoas dizer: pastor, dormi essa noite como nunca. Fazia semanas que eu não dormia, mas essa noite eu dormi. Dormi o sono do justo. Aleluia. Eu amo ouvir isso, irmãos. Você acha que Deus quer que você fique rolando na cama? Preocupado, oprimido, depressivo, nervoso, ansioso? Não!
Deus quer que você deite a cabeça no travesseiro e logo feche os olhos e durma. Pode roncar também, viu? Não tem problema. Se você tem um companheiro que ronca bastante, dorme primeiro que ele. Esse é o segredo. De vez em quando a minha mulher faz assim, ó. Acorda! Tá roncando. Quando eu estou de barriga para cima, irmão, então é um mistério. Aí eu tenho que deitar de lado para não roncar. Mas de noite tu não se percebe e vira para lá e vira para cá, o Noé está roncando. Mas vou te contar um segredo. Não é só que eu vou continuar roncando. Ela não está aqui embaixo, né? Não está, né? Ela também ronca. Ela já me olhou lá de cima. Quem mais ronca aqui? Levanta a mão. Levanta. Aplauda forte Jesus. Aleluia. Beijo, pastora. Contei o seu segredo. Depois a gente conversa em casa. Ai, glória a Deus. Então Pedro foi afetado no nível do físico, da palavra. Começou a operar milagres, a unção veio sobre ele. Ele começou a fazer o que Jesus fazia. E é isso que acontece quando nós começamos a andar com Cristo. Ele vai nos mudando, Ele vai nos transformando, Ele vai nos ativando, Ele vai nos fazendo agentes do seu reino. Olha para o irmão do lado aí, para 2, 3. Olha que agente do reino bonito tem aí. Sim ou não? Sim, crente, diga sim. Tem um agente do reino de Deus aí. Claro que tem uns que são meio 007. Estão no oculto, no escondido, agente secreto. Mas eles vão se revelar. Fruto dessa mentoria, Pedro se torna muito parecido com Jesus. Você vai se tornar parecido com Jesus. Eu quero me tornar parecido com Jesus. É isso mesmo que você ouviu. Quando você anda com um mentor, você se torna parecido com ele. Amém? Quando você anda com um mentor, você começa a se tornar parecido com ele. E eu acho isso interessante porque é uma verdade. Aqueles que caminham comigo, eles têm até alguns... Como é que eu vou dizer a palavra? Tiques. Quem é que falou tique? Isso, obrigado, José. Eu tinha esquecido. Tique. Não é tique nervoso. Tiques espontâneos que a gente tem. Quando a unção de Deus ela vem sobre a minha vida, que eu sinto o poder de Deus passar por mim, quem mais sente o poder cruzar por você? O poder cruza por nós. Às vezes, querido, o meu corpo involuntariamente é lançado para a esquerda assim, ó. Uau! Puxa! E as pessoas às vezes não sabem, esse pastor, eu acho que ele é meio... Olha lá, tem vontade de participar do grupo de dança e não se revela. Não é. É um tique. E eu acho legal, porque os filhos da casa começam a andar junto e eu começo a olhar, olha lá, pegou o tique. Aleluia! Eles começam, querido, a falar, a usar as palavras, o jeito, e isso é interessante. Amém? Isso é normal e é interessante. Então, durante a nossa caminhada, nós vamos ter vários mentores. O nosso líder de célula, o nosso pastor, o próprio Senhor Jesus, o próprio Espírito Santo. Nós vamos ter mentores. E a gente vai cada vez mais se tornando, de tempos em tempos, de glória em glória, de caminhada em caminhada, parecido com o nosso mentor. Amém? Quem concorda com isso? Mas a questão é, quem está mentoreando você? Qual é a voz que você tem ouvido nos últimos tempos? Aqui está o X da questão, diga X da questão. Porque todos nós somos mentoreados por alguém. Acompanhamos alguém. Recebemos ensino de alguém. Recebemos, nos alimentamos de uma pessoa que está trazendo ensino, enfim.
Nós temos mentores, mas nós precisamos cuidar. Qual é a pessoa, qual é o mentor que nós estamos ouvindo? Amém? Porque você entendeu que você vai se transformar semelhante àquela pessoa. E se ela está caminhando por um caminho torto, ela vai ensinar algo torto, e quando vê, você também está caminhando torto. Quem quer caminhar torto? Eu não. Eu quero caminhar em retidão. Então, existem muitos mentores, mas nós temos que cuidar. Querido, isso é tão sério que uma geração inteira pereceu no deserto. Diga, uma geração inteira pereceu no deserto. Quando Deus tirou o povo do Egito, da escravidão, por meio de Moisés, Moisés era o mentor daquele povo. Quem concorda? Era o líder, era a pessoa que Deus havia colocado à frente, para guiá-los, para conduzi-los. Mas teve um episódio interessante. Moisés, ele separa os espias. Um espia, um príncipe para espiar a terra prometida que Deus havia dito que ia entregar. Um príncipe de cada tribo, 12 espias. E aí quando eles retornam, 2 voltam com uma palavra que eles iriam conquistar, que eles iriam invadir aquela terra, que Deus daria para eles. Porém, 10 daqueles príncipes, eles voltam com um discurso de derrota, com um discurso contrário. Eles falaram, a terra é boa realmente, mas lá tem gigantes. E nós olhávamos para eles e nos achávamos, quando nós olhávamos para eles, nós nos achávamos como gafanhoto e inflamar o coração de um povo inteiro. Amém? Aquele povo deixou de ouvir o mentor, Moisés, e começou a dar ouvidos a outros mentores. Naquele momento, os príncipes, os espias. E o que aconteceu? Pereceram. Toda aquela geração, com exceção de Josué, Caleb e o próprio Moisés, morreram no deserto. Pereceram, porque ouviram aquela voz que não deveriam ouvir e foram conduzidos para a morte. Então, amados, nós temos que cuidar as vozes que nós ouvimos, os mentores que nós vamos escolher para andarem conosco, para nos ensinarem, principalmente, ouça isso, as questões espirituais. Amém? As questões espirituais, elas são muito sérias. E há muita coisa, irmão, que é mistura. Há muita coisa que é engano. E há muita coisa que te afasta de Deus. Quem concorda comigo? Há muitos ensinos, há muitos mentores, que eles vão te afastar de Deus. E pior que isso, você vai se tornar parecido com ele. E você vai começar a reproduzir aquilo que você aprendeu. Amém? Amém ou não amém? Amém. Neemias também, ele poderia ter falhado em sua missão de reconstruir as muralhas de Jerusalém. Deus havia falado ao seu espírito para ele ir até lá e reconstruir as muralhas. Para ele ir até lá e levantar uma equipe, o povo, passar aquela visão que Deus havia colocado no coração e restabelecer a cidade de Jerusalém que estava por terra. O inimigo havia invadido, derrubado as muralhas, queimado as portas. Mas Neemias, debaixo de ouvir um comando de Deus, a voz de Deus, ele se levanta, ele se posiciona e ele vai até Jerusalém para restaurar. Porém, no início da restauração e no meio da restauração, se levantaram pessoas para tentarem colocar medo, tentarem impedir aquele avanço daquela obra. Homens, como a Bíblia vai dizer, Sambalate e Tobias. Homens que se levantaram contra Neemias, contra o povo e começaram a dizer, vocês não vão conseguir terminar esta obra. Vocês não vão conseguir, mesmo que termine, se uma raposa tocar no muro, ele cai. Queridos, Neemias ouviu a voz desses supostos mentores? Não. Ele seguiu firme ouvindo a voz do seu Senhor, que havia falado com ele. Então, se ele tivesse dado ouvidos, querido, aquela obra não teria sido concluída. Deus tem uma obra na sua vida.
Deus tem uma obra na sua casa. O Senhor está fazendo algo na sua vida. E quando Deus está fazendo algo, escute isso, outras vozes se levantarão para tentar te roubar da posição onde Deus te colocou, para tentar te roubar do plano onde Deus já estabeleceu para você. E é nessa hora que você tem que ficar firme com o teu mentor. Quem é o teu mentor maior? Ah, não, bem alto, só o Vitor entendeu. Quem é o teu mentor maior? É Jesus Cristo de Nazaré. Aplauda o nome dele. Ele é o teu mentor, ele é o meu mentor maior. Se não está de acordo com a palavra dele, eu tenho que fazer o quê? Descartar. Descarte. Não está de acordo com a palavra, não está de acordo com a direção que o Senhor ensina, descarte. Não dê ouvidos. Amém. A esses mentores. Porque eles vão te conduzir por caminhos errados. E pior que isso, você vai se tornar parecido com ele. A vontade de Deus é que nós sejamos parecidos com o seu Filho. Essa é a vontade de Deus. Que a gente seja de pequeno Cristo na terra, parecidos com o Senhor. Assim como Pedro estava se tornando parecido com Jesus. Olhe para alguém do lado e diga assim: Deus quer que você seja parecido com Jesus. Amém? Você já é parecido com Ele? Efésios 5, 1 ou 2 diz: portanto, sejam imitadores de Deus. Seja o quê? Imitadores de Deus como filhos amados. E vivam em amor. Como também Cristo nos amou e se entregou por nós, como oferta e sacrifício de aroma agradável a Deus. Vou te fazer uma pergunta, para mim e para você. As pessoas lá fora já sabem quem é o seu mestre ou mentor? É uma pergunta que nós temos que refletir, não responder de imediato. Não responder na emoção, no calor do momento. As pessoas lá fora, elas já sabem quem é o meu mestre, quem é o meu mentor. Pedro, como eu disse, não estava com a gandola. Pedro, discípulo de Jesus. Não. Mas por ele sentar, a forma como ele falou, a forma como ele se comportou ali, no meio daquelas pessoas, revelou quem era o mentor dele. Você não precisa falar: eu sou discípulo de Jesus, eu sirvo ao Senhor, eu vou na igreja Rei da Glória. Pode falar, não tem problema. Deixa eu fazer o meu marketing, amém? Mas a gente não precisa falar. Quando a gente está num lugar, algumas evidências elas vão aparecer quando você é um discípulo de Jesus. A primeira delas, terá um brilho no seu rosto. Você não entendeu? Terá um brilho no seu rosto. Porque a vida dele está contigo. É tão tremendo e nós deveríamos ter esse ato de fazer isso. Quando uma pessoa que chega na igreja ainda não conheceu a Cristo, não tem uma vida com Cristo, nós deveríamos fazer o quê? Para aí, irmão, que eu vou tirar uma foto sua. Pá! Por quê? Porque daqui uns meses você vai tirar outra e vai mostrar para ela: olha como você está mais bela, como você está mais belo. Olha o brilho que hoje há em você. Quantos de nós entramos na igreja antes de ter o encontro com Cristo? Com aquela carranca. Sim ou não? Tu olhava para a pessoa assim, meu Deus, chegava a assustar. Parecia que o rosto era escuro. Aí passam uns dias de glória em glória, vai sendo transformado,
Aí tu olha assim, eita, Jesus, é bom? Melhorou o teu rosto, a tua vida, hein? Que sorriso lindo, aleluia! Quem percebe isso? Quantas pessoas já perceberam isso na sua vida? Elas precisam perceber. Elas têm que olhar para você e dizer: qual que é o creme que você está usando? É, claro, mas deixa eu ir devagar. Qual é o creme que você usa? Ai, menina! Mulheres, tá? Agora é essa parte das mulheres. Menina, tua pele tá um pêssego. Sabe aquela maçã que a gente ilustra? Sabe ou não sabe? O que acontece? Quando você passa um pano nela. Ah, ela brilha, irmão. Eu fiz esses dias lá em casa lá. Peguei uma, vou contar um segredo agora. Meu. Conta ou não conta? De vez em quando eu sou moleque, irmão. Amém? Sou moleque. Peguei uma maçã. Aí peguei a toalha da mesa. E eu não queria lavar ela. E eu poli ela. Passei aquela toalha de pano de louça. Passei. E ela ficou que nem aquela maçã do filme, né? Da Branca de Neve. E você olha assim, aquele brilho. Eu disse, uau! E já? Aí a mulher olhou assim. Tu não vai lavar essa maçã? Quantas mãos passou e tal? E eu disse, não. Moleque. Coisa de guri. Mas o brilho resplandeceu. Quem já comeu maçã sem lavar aí? Tu já comeu outras coisas sem lavar, irmão? Vem para cima de mim. Amém? Então as pessoas vão ver. E uma das evidências é o brilho. Olha como já está diferente o brilho aí, ó. É sério, irmãos? Tu acha que é sacanagem? Não é. Teve pessoas que entraram aqui assim hoje, ó. Jururu, pesada. Mas o que está no nosso meio aqui, pastor? O Espírito Santo, a glória de Deus. Enquanto você está aqui, ela está trabalhando, ela está te transformando. Deus está te pegando. Pode aplaudir Ele. Ele está nos pegando. Agora eu vou te puxar a tua orelha, posso? Ai, glória a Deus. Vai devagar, pastor. Vou devagar. Para de olhar para o relógio. Entendeu? Esse ambiente é transformador. Você não pode ter pressa de sair do ambiente da glória de Deus. Quando a glória está presente, irmão, aproveita, mergulha. Amém? É sempre que o mar está para peixe? Está dando peixe? Ah, irmão, fica ali. Quem é pescador aí? Levanta a mão. Me convida que eu vou. Gosto também. Amém? Pesca os homens. Que nem Jesus disse para Pedro: vou te transformar num pescador de homens. Mas gosto também de lançar outra linha na água aí, ó. Entendeu aí? Pegar as traíras. Aleluia. E não só pegar, fazer o filé, aleluia. Fritar a milanesa, oh glória. Aleluia. É gostoso, não é? É gostoso. Outra coisa que eles vão ver na sua vida, as suas palavras vão mudar. Você que tratava as pessoas com empurrão, com grosseria, quando você está na presença de Deus, isso começa a mudar. Você começa a se corrigir, se policiar. E não é porque o pastor está pegando no seu pé e dizendo: ei, Léo, para de falar esses palavrão. É só um exemplo, amém? A mãe do Léo já olhou para ele assim: ai, te pego em casa, guri. Não é porque tem um pastor pegando no teu pé que você deixa de fazer, não é. Deus vai trabalhando. Você vai se policiando. Você vai melhorando. Amém?
A mulher, geralmente, ela vem primeiro para a igreja, sim ou não? 70% a mulher vem primeiro, depois vem o marido. Aí naquele primeiro momento é aquela luta. A mulher vem e chora e ora, e Senhor, eu quero ver o meu marido do meu lado. Não foi assim na tua casa? Sabe como que tu ganha o marido? Além da oração? Sabe ou não sabe, mulherada? Dando o testemunho de mudança. Ele vai olhar assim, mas tchê, essa mulher está melhorando, cara. Eu vou ter que ir lá nessa igreja para ver o que acontece. Aí o marido vem a primeira vez todo espiado. E olha para tudo que é lado, olha para cima do altar para ver se não tem nada, né? Uma mandinga ou sei lá o que. Não, ele olha, fica desconfiado, ele senta. Aí o pastor, vem o louvor, vem a palavra, o Espírito Santo vai trabalhando, o marido vai relaxando, aquela tensão vai caindo. Aí a gente chega para ele no final, cumprimenta a visitante e tal, e diz para ele, o que tu achou do culto? Gostei, vai retornar. Mas tu sabe que eu vou, pastor? Gostei. Aleluia. Não é assim que funciona, igreja? É assim que funciona, irmãos. Não existe uma mágica. Não existe. É um trabalhar de Deus, é um testemunho. É Deus trabalhando dia após dia na nossa vida e a gente mostrando para o mundo lá fora que o Senhor está mudando cada um de nós. Quantos querem ser mudados mais ainda? Levante a mão para o céu. Mas se as pessoas lá fora ainda não estão percebendo essa realidade na sua vida, é porque alguma coisa ainda está errada. Amém? Alguma coisa ainda precisa melhorar, ainda precisa ser feito. Você precisa se entregar mais. Você precisa estar mais perto dele, do Senhor. Você precisa dizer para ele, eu quero que você seja o meu Senhor, o meu Salvador, o meu mentor. Eu quero que você me mude, me ajude. Aí elas também vão perceber lá fora essa presença na sua vida. E vão desejar aquilo que você já tem. Amém? Como é que as pessoas estão lá fora, muitas delas, depressivas, ansiosas, nervosas, preocupadas, atarentadas com tantas coisas. Aí você já está cheio do Espírito de Deus, você já está cheio da presença de Deus, você está nesse processo de transformação, você chega naquela casa, na vida daquela pessoa e leva o que com você? A presença dele. A paz do Senhor que excede todo entendimento. Aí a pessoa olha para você e diz assim, ei, me visita outras vezes. Porque foi tão bom a tua visita. Porque quando você entrou naquela casa, quem é que entrou com você? O Senhor e o seu reino. E aonde o Senhor entra, aonde o reino de Deus entra, as coisas mudam, a realidade muda, aleluia, a enfermidade vai embora, a tristeza vai embora, a depressão vai embora, a angústia vai embora, e vem as promessas de Deus, vem o reino de Deus, vem a paz do Senhor. Uau! Uau! Ai, como eu gosto de ficar perto de você. Ai, como eu amo estar com você, como eu amo conversar com você. Quem já ouviu isso? Porque não é você, na totalidade. Em parte é você, em parte é o Senhor. Ele se derrama por meio da nossa vida, irmãos. Ele se manifesta por meio da nossa vida. Que a glória dele venha cada vez mais. No culto, no carro, na sua casa, que a glória dele invada os lugares aonde você está, para que eu e você possamos ser transformados de glória em glória e refletir a Cristo por onde nós andamos. Refletir ele, refletir por um bom testemunho, pelas palavras, pela conduta, refletir ao Senhor. Se Cristo é o seu mestre e o seu mentor, você não terá surpresas pelo caminho. Aleluia. Você não terá surpresas.
pois o lugar que você está sendo conduzido é para perto do Pai. O mentor, ele guia. Se você fizer de Jesus o seu mentor, você não vai ter surpresas. Ele não vai pegar atalhos. Ele não vai pegar caminhos errados, tortuosos, não. Você vai passar sim por dificuldades. Eu não posso dizer para você que será um mar de rosas, como um filme de Hollywood. Não vai ser. Mas no dia da dificuldade, no dia do aperto, você não vai estar sozinho. Ele vai estar com você, Ele vai estar ao teu lado, Ele vai te socorrer, Ele vai te ajudar, Ele vai te fortalecer, e você vai passar pelo vale da sombra e da morte, e vai vencer. Faça dele o seu mentor, faça dele o seu Senhor. Ele guia você, Ele me guia para perto do Pai. Quantos querem estar perto do Pai? O Pai é o Criador. É Ele. Nós temos que estar perto dEle. Quem entendeu essa mensagem? Aplauda bem forte o Rei da Glória. Aleluia. Obrigado, Senhor. Obrigado. Eu te dou o louvor.